Pitbull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Qualquer riozinho, qualquer curicho, qualquer lagoa aqui no Pantanal, caimã e jacaré, ou jacaré do Pantanal. O pantaneiro convive com caimã e jacaré todos os dias na sua vida. Vocês sabem que eu sou favorável a todas as ações que visem a sustentabilidade. Se instala um projeto aqui no Mato Grosso do Sul chamado Caimaçu, que é um projeto que envolve as comunidades ribeirinhas, envolve a conservação do jacaré, envolve a ciência, e envolve o fornecimento de proteína animal, alimento, porque a gente está sempre buscando formas inovadoras de suprir de alimento uma população que cresce a níveis exponenciais no planeta. Isso é uma realidade que eu gostaria que a gente pudesse mudar essa curva, mas o fato é que essa curva existe e as pessoas aumentam o seu número e demandam alimentos. A gente tem que saber que isso é uma realidade. Hoje, a maior densidade de jacarés no planeta por quilômetro quadrado está aqui no Pantanal. Esses caras. Por que não utilizar inteligentemente esse recurso com vistas à conservação? Como é que você pode consumir esse animal e ao mesmo tempo fazer conservação? É o que a gente vai tentar explicar hoje através do trabalho da Caimaçu, que hoje no Brasil é infelizmente único frigorífico e criadouro de jacarés do Pantanal que cumpre justamente esse papel. E é isso que eu quero que a gente comece a pensar. Como é que isso pode ser possível? Vou mostrar como para vocês. Bom, viemos a Caimaçu, que é um projeto que eu já conheço há uns bons anos. E por que eu trouxe vocês para cá? Para a gente quebrar alguns paradigmas, alguns pensamentos que nós temos e falar sobre conservação em um criadouro de abate de jacaré do Pantanal. Perfeito? Perfeito. É isso mesmo. Bianca é bióloga. Esse projeto tem biólogos, tem veterinários, e eu quero provar para vocês que conservação é mais do que um discurso bonito. Conservação se faz com pragmatismo, com ações práticas. E este projeto, ao final dessa visita, eu tenho certeza que vocês vão começar a pensar diferente. Afinal de contas, se você pode comer vaca, ovelha, pode comer peixe, por que você não pode comer de jacaré do Pantanal? Quando que começou a Caimaçu? Em 2014 começou o projeto, né? Então, como funciona aqui? Primeiro você faz a parte de pegar os animais, fazer a parte legal. Primeiro você faz a criação e depois, 2 anos depois, que a gente começou a frigorífico. Então, a gente começou mais 2016, ou menos em 2014, então começou. 2016 frigorífico. Entendi. Tá. Os animais inicialmente vinham todos da natureza, certo? Vêm através dos ovos, em coleta de ovos, né? O que envolve toda uma comunidade. Isso é um programa que nós vamos fazer mais para frente, porque nós estamos fora da época de coleta, que é no final do ano. Então, os ovos são coletados e você incuba eles aqui. É isso. Aí a gente traz, incuba aqui e em 78 dias, né, que é a fase final, eles eclodem aqui e a gente traz para as baias. Tá.
E aí você engorda eles. Em Quando 2 eles anos. chegam em determinada idade, eles vão, idade e peso, eles vão para abate. Isso, 2 anos. 2 anos, Aqui, de trabalho, né? mais ou menos. Tá. A gente tem aqui, você deve ter todo um, vamos dizer, os mais jovens que nasceram esse ano passado. Esse ano, Né? aham, Esse que ano. nasceram. Que nasceram esse ano. E vamos começar por eles e depois vamos evoluindo até os jacarés que já estariam na fase de abate. Fechado. Esses carinhas, então, eles têm alguns meses de vida? Tem 6 3 meses de vida? meses. 3 meses de É. vida? Tá, esse cara tem 3 a 4 meses, é isso? Você não separa machos e fêmeas nessa Não. idade ainda? Só o que é coletado na natureza e coletado na matriz nossa, né? Qual que é o índice de sucesso teu de... Ó, das nossas matrizes, 60% e da natureza, 90% aproximadamente, de eclosão. da natureza? O que você retira da 90% natureza, nasce. 90% Pelo nasce. menos, é. Você sabe hoje, tem ideia, se hoje, qual é a perda natural no ambiente natural? O que sobrevive é uns 4%. 4%. dependendo, Gente, é Eles isso são que eu... Então, predados, vamos né? fazer conta? Vamos fazer conta. 90% dos ovos que são coletados na natureza e trazidos para dentro das instalações da Caimaçu eclodem e são cuidados com todo... Você vê? São alimentados, não tem predador. 4% na natureza, é o número que ela está dando, eu não sei, eu estou baseando elas. Eles, de sucesso para chegar de adulto. sucesso para chegar adulto, 4% por aí. chegam. Aqui não. Aqui o sucesso é muito maior. Agora, o objetivo de vocês é engordá-lo. Sim. Alimento. Ele vai crescer muito mais aqui do que no ambiente natural, certeza. Aham. porque aqui É ele está sendo, induzido, ele está induzido, né? Então a taxa de crescimento dele aqui é muito maior do que se ele tivesse na natureza. Ok. 1 ano e pouco, é isso? 1 ano e pouco. Tamanho intermediário. Tá. Já estão com o quê? 2 quilos, 3 quilos já, talvez? Mais? Mais ou menos? uns Depende, tem uns 2.300, maiores, outros aham. menores. Tá. Eu vou... Consigo trazer um cara? Eles são simpáticos ainda? Quer pegar? Eu gostaria. Vou pegar sim. Vamos evitar, né? Porque uma mordida de um cara desse nessa Já dá idade... uma Não, estragadinha. aquele pequenininho lá já dói? Já. Aquele pequenininho já dói. Eita, ok. Bom, 1 ano e meio, ele cresce demais. Olha como tá gorda a cauda. Não, a taxa de crescimento deles aqui com vocês é muito maior. Não é surreal, muito maior. Imagina, um bicho desse natureza aqui teria o quê? 3 para 4 anos, Sensacional. E vão ficar maiores ainda. Ainda não estão prontos para abate. Tem uns galeguinhos aqui, né? Tem, aham. Tem uns Eles saem galeguinhos, com tem uns... umas cores bem bacanas. E isso é importante também, porque além da... Vocês usam 100% do jacaré, 100%. certo? Então, além da carne, vocês usam também o couro, né? O couro vai fazer cinto, vai fazer bolsa, vai fazer calçados, né? Aí, danada. Isso também, vocês têm depois uma diferenciação pela questão do couro? Por exemplo, esse aqui tá bem amarelinho, tá lindo isso aqui. Então, seria bem bacana se mantivesse a cor, né, do couro, mas infelizmente na hora do processo ele fica tudo branco, né? Ai, fica Então tudo ele branco. depois é tingido. Então não mantém a cor. Você acha que você é mais rápido que um jacaré? Não, você não é mais rápido que um jacaré.
esse cara já tá do tamanho. Já vai pro abate. Por que tão jovem? Pela questão da maciez da carne e do couro, né? E também questão financeira, né? Porque para você manter mais de 2 anos é um gasto muito maior. Então... Porque eles começam a comer cada vez mais? Lógico. Então, o mais sustentável, digamos, para empresa é 2 anos e também, principalmente, maciez de couro. Tá. Mas um bicho desse tá com que peso, mais ou menos, você acha? 5 quilos. 5 a 6 quilos já tá bom, Já pronto para abate. Tá, deixa eu ver esse cara aqui. A gente... Hoje nós não vamos saber quem é macho e fêmea. Nós vamos deixar isso tudo para quando a gente voltar a próxima vez, a gente entrar mais nessa questão reprodutiva aqui na Caimaçu. De coleta, da própria farming da fazenda que eles têm aqui hoje, com as matrizes deles. Eu vou deixar isso para tudo para a próxima visita minha. Por enquanto, hoje, meu objetivo é o quê? Mostrar a viabilidade e a sustentabilidade da criação de jacarés do Pantanal, evitando assim a caça ilegal, ou combatendo, né? Uma ferramenta para combater a caça ilegal. Quando você tem um produto para ofertar legal, faz com que não tenha qualquer desculpa, apesar de proibida a caça no Brasil, mas não tem qualquer desculpa para que se abata um animal selvagem. Você tem hoje condições de comer uma carne de jacaré legalizada. O primeiro objetivo é esse, mostrar a sustentabilidade desse trabalho, ok? A segunda é quebrar mitos de que a gente não pode criar e manejar animais silvestres brasileiros. Não só pode, como deve. A gente tem que ultrapassar essas barreiras hipócritas. Se você é vegano, a gente respeita a sua opção. Uma coisa eu posso garantir para você. Numa fazenda como essa aqui, você cria muito mais proteína animal do que produziria num campo plantando soja e outros derivados e outras proteínas necessárias para quem consome produtos veganos. Os caras produzem aqui cerca de, a gente estava fazendo os cálculos, de 160 toneladas de carne por ano. Área ocupada versus produção de proteína. É assim que a gente alimenta pessoas, não alimenta com fotossíntese não, cara. Gostaria que fosse dessa maneira, mas ninguém se alimenta com fotossíntese. Então, todos nós temos uma pegada ecológica. A partir do momento que respiramos ar atmosférico, estamos consumindo produtos da Mãe Terra. Vamos. Não pode descuidar nunca, né? A Bianca já tem idade para ir para o frigorífico. Opa, mas ela não vai. Essa aí não vai. Esse aí tem sangue bom para ter uma genética diferente. Tem que ser aproveitada. Vamos então começar pela pele, para entender o que... olhar a pele, né? A qualidade da pele, entender o que dá para ser feito com essa pele, os produtos, e depois olhar os cortes de carne e preparar um prato com carne de jacaré. Vamos lá. Certo? É isso aí. Essas são peles frescas, é isso? Só que salgadas. Salgadas. Né? Isso foi salgado quando? Foi salgado ontem. Ela sai do frigorífico, é salgada, por isso está bem úmida ainda, né? Aí salga e aí guarda nas câmaras de refrigeração e fica refrigerado. Por quanto tempo? Ou ela já estaria pronta para ir embora? Ela está pronta para ir embora. Inclusive essas peles estão aqui fora, estão sendo selecionadas e vão ser enviadas para o México.
Tá. Então aqui tá já Aqui, Caimaçu, Cayman Yacaré Skin for export. From the Pantanal to the world. Que lindo, cara. não é? É isso mesmo. Então aqui a gente tem uma pele hornback. Essa é uma pele pequena, porque também Hornback é das costas. hornback é costa. E aqui temos uma pele pele, que é da barriga. Ok. Você vende, como você mostrou, lá salgado. Salgado. Isso vai para um curtume, né? Ou você vende direto para o cliente final, que é um curtume, normalmente são os curtumes que processam todo Correto. O esquema é assim, né? Nós criamos, vendemos para um curtume e o curtume vende para as fábricas que fazem as bolsas, botas. Eles vendem, Esse Esse aqui. curtume vende assim. vende assim. Vende pronto assim. Tá, esse aqui é as costas do jacaré, certo? Esse é o corte hornback, que mostra as costas. E aí quando o cliente quer o corte belly, que é a barriga, aí a gente abre pelas costas. Abre para que pelas fique costas, a barriga. fica a barriga então. Isso. Né? Então Entendi. isso aqui é uma pele que está curtida, pintada e terminada. Essa aqui, por exemplo, é uma pele em crust. Esse é o primeiro processo. Então ele vai de salgada, se transforma em crust, e isso aqui pode-se dizer que é uma commodity também. Aí manda para a Itália, manda para a China, e aí eles vão terminar, Pigmentado. pintar e engraxar e amolecer. Então esse é o primeiro produto que sai. Esse é o primeiro produto que sai do curtume. O curtume vende assim. Então você vende aquelas peças salgadas para o curtume. eles, O curtume tira completamente. Eu não sabia que tira completamente a cor. Tem que ficar branco. Ele fica assim. Essa é a cor dele. E daí eles pigmentam da cor que você quer. Da cor que você literalmente quer. Você pode Isso. ter, se quiser, Amarelo. amarelo. Você pode ter, se quiser, vermelho. Você pode ter essa aqui que é um marrom mais escuro, um marrom mais claro, como esse aqui. Você pode ter, nossa, tem aí depende do gosto do cliente. Aí Preto, vai nossa, que lindo, cara. os curtumes, eles criam as cores, né, os modelos e tal, e aí expõe, aí tem as feiras especializadas, é coisa de moda. Aí vai o cara que faz a bolsa, vê, e aí encomenda isso, e aí ele começa a produção para essa indústria de bolsa, essa cor que ele inventou esse ano, esse modelo e tal. É moda, né? É moda. Mas daí do curtume vira produto. Vira produto. Sapato. Parece que lindo esse aqui. Carteira. Bolsas. Cintos. Ué. Esse aqui que eu estou usando não é de couro de boi? Qual o problema de fazer de couro do jacaré? Qual é a diferença? É a gente aproveitando os nossos recursos naturais. Tem que fazer isso, aproveitar os recursos naturais. E aí os cortes da carne. Vamos mostrar um pouquinho o que é que você tem aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos tirar um pouquinho de cada para saber o que você tem. Filé de calda, mais tradicional. Filé de lombo, muito bom. Coxas, que eu acho espetacular a coxa, um dos cortes que eu mais gosto. Então a gente já tem os cortes que já são temperados e os cortes na boa. Hambúrguer de jacaré, muito bom, eu já experimentei. Linguiça, coxa, filé de calda, Filé de lombo, filé de dorso, filé mignon, tem tudo.
nós no Brasil não sabemos nada ainda de crocodilianos. Rapaz, não exploramos nada. Não exploramos, nós sabemos, porque existe a informação, existe estudo. Cara, você tem noção, há 100 anos os caras já estudam esses bichos, né? A fundo, com empresas financiando, né? Você tem noção, aquela Tabasco, McLean, a família McLean, foram os primeiros investidores. Isso quando surgiu a Tabasco, nas plantações de pimenta, os bichos invadiam lá na Austrália muito os plantel dele, né, as plantações. E aí eles começaram a estudar. O cara era ornitólogo e ele começou a comparar o comportamento dos crocodilos com o pássaro. Aí ele apaixonou. Foi o primeiro investidor a grande escala de pesquisa, né? Aí o negócio bombou. A Austrália é o maior produtor por conta disso, né? Mas a maior diversidade de espécies de crocodilianos não está lá. Sim, não. Aqui no Brasil... Está aqui na América do Sul. Isso, América do Sul, se a gente for colocar todos, desde crocodilos e alligators, que nem a gente tem 6 alligators, né? Então, 3 gênero caimã, 1 melanosuchus e 2 gênero paleosuchus, aí mais morelete, acutus, a gente tem uma diversidade maior que todos. Né? A América do Sul é a maior. E no Pantanal? A gente tem em torno aí de 150 animais por quilômetro quadrado. Isso aí foi em 2015 ou 2012, se eu não me engano, feito pela Zico Coutinho, né? E o Brasil, com a questão de hoje comercialização de jacaré, está em que lugar? É ridículo, estamos aí em 53, enquanto Angola naquele tamanho, né? E tudo que a gente fala às vezes, né? Não, e lá só tem o quê? Só tem nilótico, não é isso? Isso, e é em 13º lugar. 13º lugar. E nós estamos em 53. Que me conta um pouco, a gente estava trocando uma ideia sobre o que a bioquímica está descobrindo a biotecnologia, né, que a gente aplicar nesses animais. A gente tem muitos estudos, Adam Britton, com combate ao vírus do HIV, do sangue. É uma proteína, se eu não me engano, que ele extrai do sangue. Isso há 13 anos ele vem, é uma coisa já bem encorpada, né? Então é um estudo muito bem fundamentado. Temos produtos cosméticos, que a maioria dos produtos são cosméticos. Para cicatrização, ele tem propriedades termogênicas da energia mitocondrial, então ele ajuda na, vamos dizer, radicais livres e envelhecimento, anti-rugas, né? Hialurônico, né? Aquele ácido hialurônico. Temos ácido hialurônico, ácido oleico, linoleico, ômega 3, 6, 9, tudo que a mulher vai lá, pega no dermatologista para fazer um produto que às vezes só tem os ômegas ou só tem os ácidos. E a gente tem 42 substâncias dentro de uma glândula que ele tem na cloaca, a glândula paracloacal. Tem que ser incentivado, né? E vai dar renda. E é promissor, sim, com certeza, com certeza. E um animal nosso. E é nosso, é patrimônio e a gente não pode perder espaço para quem está lá fora, às vezes, né, não na má vontade ou não, mas de qualquer forma a gente vai sair perdendo, ou muitas vezes na biopirataria aí, né? A gente é extraído, você vê paleosucos trigonados e palpebrosos sendo criados nos Estados Unidos, como pet, né? Capivara, né? Então, é terrível. Conservação é importar-se, valorizar a fauna. E quando falamos valorizar, é dar valor mesmo. Valor econômico, pois as pessoas cuidam melhor daquilo que vale dinheiro. Pense sobre isso. Uma das grandes dificuldades de viajar aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso país, é você saber em quem confiar. Que guias te levam para uma experiência diferenciada? Tantas experiências diferenciadas que ficam escondidas. Não estou falando daquelas de prateleira que as grandes agências vendem e que são massificadas. Eu estou falando de experiências. Essas experiências você encontra aqui no aplicativo I Love Nature. E também conclamo vocês que são guias para que entrem em contato com a gente, para que a gente coloque a sua experiência única à disposição dos nossos internautas. Vem, tamo junto, I Love Nature.